Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos na lição número 9, que tem como título Vivendo com Sabedoria. Eu quero fazer um pedido muito especial e importante. Compartilhe com seus amigos e parentes, pois o YouTube dá relevância ao compartilhamento. Divulgue para mais pessoas e não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário. Antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, nos abençoe com a sua presença, com a presença do Espírito Santo, para nos ensinar a lição. Entregamos nas suas mãos a edição desta lição. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição desta semana tem como título Vivendo com Sabedoria. O verso para memorizar, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 a 17. Não esqueça da leitura da semana. Em Efésios 5, 1 a 20, Paulo assumiu uma postura firme contra o pecado, especialmente a imoralidade sexual e a linguagem grosseira. Ele não estava disposto a aceitar o comportamento imoral na igreja. Ele chamou os efésios a exibir o alto padrão de conduta e abraçar sua identidade como filhos amados de Deus e como santos, Efésios 5, 1 a 10. Acreditava que, quando os cristãos fazem isso, a luz brilha na escuridão, atraindo os incrédulos do estilo de vida autodestrutivo para a graça e a verdade, Efésios 5, 11 a 14. A diferença entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus consiste em compreender quem é o objeto de adoração, Deus ou eu. Quem está no centro, Deus ou a pessoa? De quem ela está cheia, de si mesma ou de Deus? Temas da lição. O estudo desta semana enfatiza 3 temas principais. Primeiro, a sabedoria cristã está enraizada na revelação de Deus ou na luz de Cristo. Segundo, a sabedoria cristã não é uma coleção de declarações engenhosas sobre a vida. Pelo contrário, é um estilo de vida, um modo de viver transformado pelo Espírito Santo de acordo com o padrão que nos foi deixado em Cristo. Terceiro, a sabedoria cristã está relacionada com a salvação e adoração. Quais são os valores para os mundanos? E quais são os valores para o povo de Deus? É o que vamos estudar em Efésios 5, 1 a 20. Os pagãos consideravam as conversas e propósitos pervertidos e indecentes, festas, bebedeiras, orgias sexuais, como um grande tesouro da vida. Hoje não é diferente. Está até pior, se igualando a Sodoma e Gomorra. Até mesmo antes do dilúvio, o homem fez uma fusão entre o homem e o animal. O mesmo acontece nos dias de hoje com os chips e na criação de humanoides, a integração entre o homem e a máquina, a fusão entre os homens e animais. Veja o que Ellen G. White escreveu no Espírito de Profecia. Mas se houve pecado acima de outro, que exigia a destruição da raça humana pelo dilúvio, foi o crime vil de amalgama de homem e animal, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão em todos os lugares. Deus propôs destruir por meio de um dilúvio aquela poderosa, longeva raça que havia corrompido seus caminhos diante dele. Vamos então para a parte de domingo. Digam palavras de ação de graças. Em que sentido os crentes devem ser imitadores de Deus? Efésios 5, 1 e 2. Resposta: no sentido de que deviam viver em amor,
segundo o amor abnegado de Cristo por nós. Vamos ler Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. A estrutura dos capítulos 4 começa a se repetir e a se sobrepor. Então, em Efésios 4:1, andeis de modo digno. Em Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Este versículo é uma extensão e continuação do tema do imediatamente anterior. O apóstolo tem insistido em seguir o exemplo de Deus, particularmente no que se refere ao espírito de perdão. Deus é o modelo, o ideal que devemos imitar, neste caso, com referência ao espírito perdoador que devemos manifestar. O crente fiel pode, pela graça de Deus, aprender a perdoar como Deus perdoou. Aqueles que sinceramente chamam Deus de Pai devem necessariamente considerar seus semelhantes como irmãos e irmãs. Vamos para a segunda-feira, vivendo como filhos da luz. Paulo escreveu, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Pergunta número 2. Por que Paulo exortou os crentes a não ser participantes com os pecadores ou com cúmplices deles? Efésios 5, 7 a 10. Resposta. Porque devemos viver como filhos da luz e não da ira. O objetivo do crente não é agradar a si mesmo, mas agradar a Deus. Vamos ler aqui Efésios 5, 3 a 6. Não andeis como também andam os gentios. Efésios 4, 17. Efésios 5, 3. Mas a impudícia, que é a imoralidade sexual, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. A palavra mas, Paulo costuma usar contrastes nítidos para aumentar o efeito da sua mensagem. O que ele apresenta a seguir contrasta fortemente com o cheiro perfumado, intimamente relacionado ao sacrifício de Cristo. A palavra fornicação, em grego porneia, um termo comum para se referir às relações sexuais ilícitas de todos os tipos. As palavras sujeira, avareza e cobiça, o apóstolo tem considerado o amor santo, mas passa a apresentar o amor não santificado para mostrar que os sentimentos mais sagrados podem ser corrompidos. Quantos cristãos estão dispostos a colocar o pecado da cobiça no mesmo nível da fornicação? A ganância é um pecado mortal, mas muitas vezes passa despercebida em círculos mais respeitáveis. Os pecados mencionados são tão temíveis que nem era apropriado que fossem tratados entre os santos. Eles devem ser mencionados apenas para fins de repreensão, mas não devemos dar detalhes, nem tampouco comentar entre irmãos e irmãs. Vamos a Efésios 5, 4. Nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Vamos ler na versão King James atualizada. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Obscenidades e torpe, coisa nojenta, grosseira, indecência. Essa palavra aparece aqui apenas no Novo Testamento. E embora possa se referir a uma maneira indecente de falar, também inclui uma maneira de se comportar. No juízo teremos que prestar contas de cada palavra ociosa que tivemos proferido,
está em Mateus 12:36. O apóstolo Paulo não está condenando o humor inocente, mas piadas baixas e grosseiras. Ou seja, não são apropriados nem decentes para serem faladas pelos cristãos. Já a ação de graças, o espírito de gratidão e o encorajamento é o melhor antídoto para um indecoroso espírito de leveza. Em lugar da conversão torpe e palavras vazias, você vai oferecer ações de graça. Ações de graça, você sabe o que é? É fazer o bem, dar a boa palavra a seu tempo, cantar, louvar, um bom conselho. E o que são palavras torpes? Palavras vãs ou socarriças? Palavras torpes são palavrões, são coisas terríveis e imorais. A maioria dessas palavras tem relação a impurezas sexuais. Quase todos ligados à sexualidade. Outros estão ligados a desrespeito, palavras extremamente grosseiras, violações da língua. E o que são palavras vãs? É falar tolices, coisas ali simplesmente engraçadas, coisas bobas, coisas infantis. São pessoas que não amadureceram. Vamos avançar para o verso 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que idolatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, continente impuro, novamente questões ligadas à impureza sexual. Essas palavras que têm linguajar obsceno, que falam palavrões, que estão sempre com piadinhas de duplo sentido, elas não têm lugar no reino de Deus. Elas não são consideradas filhas de Deus. Se elas não têm herança, não podem ser filhas de Deus. Vamos para o verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Bem, se são filhos da desobediência, não são filhos de Deus. Não têm herança. Já estudamos sobre filhos de Deus e filhos do diabo nas lições anteriores. Então, olha, ninguém vos engane com palavras vãs. Paulo já tinha falado, ninguém vos engane com palavras vãs. Não é para contar piadas com duplo sentido ou conversas vãs sem nenhuma edificação, principalmente nos eventos da igreja. Mas aqui na lição também nos fala para não sermos carrancudos. Devemos ser alegres. Rodrigo de Silva às vezes brinca, aquele que não ri de uma boa piada não é um bom cristão. Ele não quis dizer piadas vazias, torpes. Ele falou de coisas engraçadas e inocentes. Nós temos em Isaías, capítulo 6, versos 6 e 7. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me a boca e disse, veja isto, tocou seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías teve medo e destaca em seus pecados as palavras vãs. Os lábios impuros, está no meio de um povo de lábios impuros, e o anjo colocou uma brasa na boca de Isaías e ele foi perdoado. É muito sério essa questão de linguagem. Em Mateus 26, 69 a 74, o que denunciava Pedro, que era um seguidor de Jesus Cristo, foi a sua linguagem, que era pura, sem palavrões ou palavras vãs. Assim, para nós cristãos, deve-se dar o mesmo e sermos identificados por nossa linguagem. Em Apocalipse 14:5 fala sobre os 144.000 que não têm mácula. E de tudo que é destacado e de todos os pecados diz assim,
Não se achou dolo em sua boca, fala, ou seja, a linguagem deles era purificada. É muito importante a questão da linguagem. Vamos para os versos 7 a 10. Na pergunta 2, por que Paulo exortou os crentes a não ser participantes com os pecadores ou cúmplices deles? Efésios 5, 7 a 10. Portanto, não sejais participantes com eles. Não andeis como também andam os gentios. O verso 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Nos versos 9 e 10. Porque o fruto da luz, Gálatas 5, 22 e 23, consiste em toda bondade, justiça e verdade. No verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Gálatas 5, 22. Falar sobre o fruto do Espírito. Eu já mencionei aqui as obras da carne. Paulo sempre vai se reportar às obras da carne ou ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito, resumido, é bondade, justiça e verdade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Mas o fruto da luz, você se lembra do fruto do Espírito, provando sempre o que é agradável a Deus. Não andeis como andam os gentios, andeis de modo digno de vossa vocação. Vamos para a terça-feira. Desperte você que está dormindo. Qual foi o aviso de Paulo e como ele se aplica hoje? Efésios 5, 11 a 14. Resposta 3. Viver de modo aceitável a Deus como filhos da luz. Exercer um papel missionário que reflita a luz de Cristo neste mundo escuro, especialmente no contexto atual, cheio de imoralidade e cada vez mais afastado de Deus. Então, estudaremos Efésios 5, 11 a 14. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, 11. O que é ser cúmplice? É participar de um crime ou de um pecado, sem que você seja o agente principal. Como se tornar cúmplice achando que está isento desse pecado numa roda de piadas ou crimes? Você pode acobertar, vamos a um exemplo simples, em uma mesa ou uma roda de amigos, aí começa a contar piadinhas inocentes, depois uma outra mais pesadinha, mais picante, e o clima vai crescendo e as piadas pesadas sobre cenas sexuais, fúteis e horríveis, e todos vão caindo em gargalhadas, e você lá escondidinho, dá aquela risadinha discreta, baixinho. Outro exemplo muito usado nos dias de hoje é que se alastra cada vez mais. Se eu apoio e enalteço a líderes, ditadores, que assassinaram milhares e milhares de inocentes, os uso como exemplo de vida e de ideologia, carrego suas fotos em camisetas, grito palavras de ordem como eles usaram, tenho os mesmos ideais, condeno a todos que não pensam como eu, imputo neles o meu caráter e os meus crimes, minto descaradamente, sou debochado, crio narrativas sem nenhum sentimento nem arrependimento, só para destruí-los. Escondo a corrupção que eles praticaram, omito qualquer crime deles e ainda os defendo perante os justos. Tenho prazer em dizer que sou um deles e sigo a sua ideologia. Todos os crimes que eles praticaram caem sobre mim como se eu os tivesse praticado, e vou ser julgado por Deus pelos mesmos crimes e sofrerei o mesmo juízo de Deus num lago de fogo ou até antes, como está em Apocalipse 16, 4 a 6. Terei que beber sangue de morto, o juízo se inicia sobre mim. Então tome cuidado e estude os líderes, cada um deles, e veja se Deus aprova o que eles praticam. O que diz em Salmos, capítulo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não se detém do caminho dos ímpios, não anda no conselho dos pecadores, e nem o que se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita dia e noite. Vamos ler o verso 11, na versão King James. E não vos associei às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. E no verso 12, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Então, o que eles fazem só de você contar, de nomear, já é uma vergonha. Então, lemos aqui no domingo, segunda, terça, sobre vocabulário, a Bíblia. Tem um capítulo sobre linguajar cristão. E esse capítulo é Efésios 5. Você vai memorizar, porque Paulo dedicou o capítulo. Ele começa a falar sobre o novo homem no capítulo 4. Aquele que mentia, fale a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter como ajudar o necessitado. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele começa a falar sobre o novo homem. Você deve ser despido do velho homem e se vestir do novo homem. Vamos ver o verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornaram manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, está tudo no escuro. Você não consegue distinguir nada da escuridão ou nas trevas. Quando a luz da palavra de Deus ilumina a sua vida, você consegue discernir. Como pessoas maduras, você passa a ter discernimento espiritual. Então, quando a luz apareceu, você descobriu que essas práticas são proibidas. Ficou bem explicado aqui o linguajar das trevas. Vamos ao verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você estava morto em delitos e pecados? Eu também. Mas a luz brilhou. E agora nós vamos despertar. Cristo vai nos iluminar. Cristo vai iluminar o nosso caminho e poderemos subir degrau por degrau sem cair. E vamos evoluir na perfeição. E o caráter será aperfeiçoado. Então, os filmes, novelas, jornais, etc., que tem giras, modas, sexo, narrativas, tudo que nos leva de volta ao mundo dos pagãos, devemos nos afastar, apagá-los de nossa vida. Vamos ler o Salmo 101, versos 2 e 4. Vamos aqui ler o Salmo 101, versos 2 a 4. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então vamos para a lição de quarta-feira, arrematando as pichinchas. Pergunta número 4. Por que devemos viver refletindo a sabedoria criteriosa? Efésios 5, 15 a 17. Qual é a diferença entre o tolo e o sábio? O que significa aproveitar o tempo? Resposta 4. Tolo segue as inclinações carnais. O sábio busca a vontade de Deus e a cumpre. Não devemos desperdiçar o tempo, mas aproveitar o que Cristo nos oferece. Vamos para Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Há várias passagens de Provérbios, Eclesiastes, porque é o livro da sabedoria. Olha, o tolo é assim, mas o sábio age dessa forma. Vamos dar então uma olhada em Provérbios 22,15. A estolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O livro de Provérbios começa com um apelo para que o jovem aprenda a sabedoria. No livro de Provérbios diz assim: não te esqueça dos ensinos do teu pai, não te esqueça dos conselhos da tua mãe.
Ouça a palavra dos mais experientes, porque eles já não são mais tolos. Eles aprenderam a sabedoria. Em Provérbios 14:3, na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos lábios. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Fala besteira, quem conta piada, ofende alguém. Em algum momento, quem faz uma brincadeirinha, às vezes é uma brincadeira, sai errada. Provérbios 10:14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína eminente. O homem sábio aprende algo com todos que encontra e ele se diverte com o hábito de aprender. Isso fornece conhecimento e sabedoria para lidar com emergências. O tolo é insensato, procede de maneira oposta. Ele despreza o conhecimento e o entendimento. Ele não faz nenhum esforço para aprender. Por isso, está despreparado para enfrentar as dificuldades da vida. Mas eu quero chamar a atenção agora do tolo, do insensato, desse contraste aqui para o livro de Eclesiastes, Eclesiastes 7:1-4. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há um luto do que ir à casa onde há um banquete. Pois naquela casa do velório se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, é melhor ir no velório que em uma festa de balada, como dizem, porque a sensação é de que aquela festa, aquela noitada, nunca vai acabar. E dizem, a noite é uma criança. Mas a realidade é que nós vamos morrer. Então por que temos que ir no velório? Para nos lembrarmos que um dia seremos nós ali deitados e sem vida. O caráter já foi definido, já foi formado. Você não vai mudar mais nada. Não vai levar nada com você. Então, é melhor ir a um velório do que uma festinha. Por quê? Na festinha você engana a si mesmo, achando que a vida é feita para os momentos de prazeres da carne, que deve aproveitar cada minuto da vida para se divertir. Mas um dia, tudo termina. E também termina a existência da sua vida eterna. Nós estamos preparando um povo que será transladado vivo. Essa é a urgência do Adventismo. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. O próximo verso, que é o 16, diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. O que é remindo? Resgatando o tempo, recuperando o tempo perdido. Você está com 20, 30, 40, 50, 70 anos? Te aparece que o tempo passa rápido? Bem, eu já vivi muitas coisas e percebi que em sua maioria foram erros ou prazeres mundanos, mas descobri a verdade. E agora me sinto no último lugar da fila, o mais pecador de todos. Preciso recuperar o tempo perdido, pois pouco tempo me resta. Pois sei que se Jesus não voltar em vida, vou morrer. Então, seja qual for, eu preciso me preparar para a primeira ressurreição, para a ceia do Cordeiro, porque a segunda é para a ceia das aves e a morte eterna. No verso 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, sem juízo, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Ali em 1 Tessalonicenses 4:3, a vossa santificação. Em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, com a cultura deste século, com os costumes deste século, com a vida dos gentios. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para conhecer qual é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pergunte a você mesmo: há quanto tempo eu estou na igreja? O que foi que eu aprendi? Quantas vezes já li a Bíblia? Será que eu posso dar um estudo bíblico? Posso pregar? Posso ensinar a meu vizinho?
Estou preparado para conversar com um irmão de outra igreja e afastado? São pequenos detalhes que devemos nos autoexaminar. É por isso que a lição no estudo da carta de Paulo aos Efésios nos adverte em recuperar o tempo perdido em tempo. Vamos então para a lição de quinta-feira. Adoração cheia do Espírito. Como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração, Efésios 5, 18 a 21. Resposta 5. Cheios do Espírito, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças ao nosso Pai, em nome de Jesus. Vamos ler Efésios 5, 18 a 21, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. As Escrituras advertem repetidas vezes contra o álcool. Uma pessoa intoxicada com vinho age de maneira fora do natural, no que é mal. Já no Pentecostes, em Atos 2,13, enchei-vos do Espírito. Continue se enchendo. Encham-se do Espírito continuamente. Um crente não pode obter mais do Espírito Santo porque ele já habita a vida do crente em toda a sua plenitude. Mas o Espírito Santo pode obter mais do crente, isto é, ele pode exercer completo controle da vida que lhe é submissa. O verso 19, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós, o resultado da plenitude do Espírito é o louvor e ação de graças, como também a submissão dos relacionamentos comuns da vida. Versos 19 e 21. Salmos, esta palavra costuma indicar hinos com acompanhamento instrumental. Algumas pessoas não têm a capacidade de cantar audivelmente, mas mesmo essas, se estiverem cheias do Espírito, estarão cantando com seus corações, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A distinção entre esses três tipos de adoração pode ser a seguinte: em geral, os salmos eram do Antigo Testamento, cantados com acompanhamento instrumental. Os hinos eram louvores a Deus, compostos por crentes, cantados por todos. Enquanto as canções espirituais eram de natureza mais geral e meditativa, com ou sem acompanhamento. No culto religioso, o canto deve ser dirigido a Deus, caso contrário, não passa de uma autoexibição. Esse perigo levou Calvino e Knox a menosprezar a música instrumental. A música não é o fim em si mesma, mas com a oração é um meio que nos aproximamos de Deus. Uma oração pode ser expressa de várias maneiras, por meio de palavras, meditação ou música. Você já foi a um show gospel? Como é que é no meio do palco e com o povo? É gritaria, é adoração ao cantor, ritmos, dança, não é isso mesmo? A gritaria, o alvoroço entristece o Espírito Santo. Gritaria e cólera impurezas entristecem o Espírito Santo. O que alegra o Espírito Santo? São hinos, cânticos, os quais? Os espirituais. Vamos para o verso 20. E cotidianamente, sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como Paulo descreve os cristãos reunidos em adoração, estavam cheios do Espírito Santo, estavam louvando a Deus com hinos e cantos espirituais, estavam dando graças a Deus por tudo e se sujeitando uns aos outros. Eu sei que as lições da semana passada e as de hoje estão quebrando muitos paradigmas, mas essas coisas precisam ser ditas e aprendidas. Esses assuntos precisam ser bem estudados. O cristão deve tomar conta da sua linguagem. O cristão precisa perceber do que ele está se enchendo
Alguns estão se enchendo de finanças, de dinheiro, bens materiais, de cursos, economia, prosperidade. Outros estão se enchendo de álcool, de tabaco, de pornografia. Outros estão se enchendo de política e respiram. Falam de política, Bolsonaro para cá, Lula para lá. É isso, aquilo, direita ou esquerda. Podemos acompanhar, sim. Saber o que está acontecendo. Mas não seja cheio dessas coisas de política. Alguns estão se enchendo de TV, de jornais, novelas, seriados, vivem numa bolha onde parece que tudo vai bem. Na verdade, estamos vendo a humanidade no caminho da perdição, da troca de valores, que está em Isaías 5, 20 a 24. É comum as narrativas mentirosas para justificar os atos ilícitos de ditadores e desprezo pela família, pelo amor ao próximo, e tirando Deus e Jesus Cristo do caminho. Mas nós devemos nos manter firmes na pregação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12, e dar a última advertência. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Irmãos e irmãs, chegou a hora. O cenário está cada vez mais propício para o selamento. Estas são as palavras do Espírito de profecia, que cita com grande exaltação: acordai, acordai, acordai. Amém.